Então, aqui é a nossa segunda aula, aula 2 de radioterapia. Beleza, minha gente? Então, aqui nós vamos dar continuidade à introdução, né? A introdução a esse tipo de... Lembrando que é um não radiodiagnóstico. Lembrem sempre que radioterapia não é um diagnóstico por imagem, e sim é o tipo de tratamento. Então, tratamento com radiação. Para quem não viu aí a aula anterior, lembrem, radioterapia é um tratamento com radiação. Faz radiodiagnóstico através de radioterapia? Não, certo? Não faz radiodiagnóstico a partir de radioterapia. Mas também são utilizados do radiodiagnóstico para que chegue à radioterapia, sim. É importantíssimo o radiodiagnóstico para que se chegue ao tratamento com radiação. Certo? Então, mais uma vez, eu vou comentar isso aqui para vocês, que lá na nossa biblioteca virtual tem esse livro aqui que fala bem sobre radioterapia. No entanto, eu vou passar para vocês, para complementar esse estudo, além do SAGA, a gente vai tentar trabalhar com artigos também, porque, infelizmente, há um pouco de escassez no contexto da radioterapia, infelizmente, da técnica, vamos dizer assim, né? Então é o seguinte, minha gente, radioterapia, a gente trata tumores, na maioria das vezes, tumores, né? Pode ser tratado outros tipos de doenças. No entanto, no geral, né, em 98% das vezes, ou 99%, a gente trata tumor, a gente trata câncer, neoplasia. Então, tudo isso é algo cancerígeno, né? Então, a gente trata isso com o quê? Lembrem, sempre, com radiação ionizante. Tratamos muito com o quê? Com radiação ionizante. Sempre, tá, minha gente? Então, sempre ao tratamento de radioterapia com radiação ionizante. Então, por que utiliza radiação ionizante? A gente lembra lá da radiobiologia, porque existe um efeito biológico da radiação, né? Então, o efeito radiobiológico que acontece pela radioterapia é um efeito bom, porque há a destruição celular através da radiação. Então, o que é que acontece? Imagina que aqui nós temos, ó, um tecido. Nós temos um tecido, né? Então, minha gente, essas bolinhas cinzas, elas são o tecido que compreende a região celular que está prejudicada, que está funcionando de forma errada, que gerou, assim, uma célula tumoral. Então, quando a junção de várias células erradas, ó, as células erradas elas são de tamanhos diferentes também, de formas diferentes. Tá? Então, quando há a junção desse montão de células diferentes e de forma errada, né, a gente passa a chamar isso de um tecido tumoral ou uma neoplasia. Tá? E onde é que isso chega? A radioterapia. Então, através de vários estudos aí que vimos já e de pesquisas, contendo no contexto radiação, né? Contendo nesse contexto de radiação, houve o quê? Houve nas pesquisas danos na pele, geralmente dos pesquisadores, e através disso foi implementado não só o radiodiagnóstico através da formação das radiografias, como também o tratamento, porque viram que a radiação destruía as células da pele dos pesquisadores. Aí você pergunta, e aí, a princípio, como foi que foi utilizado esse tipo de tratamento? Então, minha gente, esse tipo de tratamento, a princípio, ele foi meio que utilizado
mas através de estudos empíricos, estudos ao acaso, onde haveria de aplicar radiação de forma meio sem ser controlada, de forma meio doida, né? De forma não controlada. Então, por exemplo, imagine que essas três bolinhas aqui são tumorais e as amarelas é o tecido normal. Então, exemplo, aqui a gente tem um fígado. Fígado tem célula normal e tem célula tumoral. Então, o paciente está com a neoplasia do fígado. O interessante era que apenas esse contexto aqui, ó, ele fosse irradiado. Por quê? Porque somente aqui a formação neoplásica, a formação de células ruins, células que não, no momento, elas estão funcionando de forma errada, né? Então, radiação somente aqui, ó. Mas, nos primórdios da radioterapia, minha gente, não era isso que acontecia. Não era isso que acontecia de forma alguma. O que acontecia? Acontecia, minha gente, a destruição, a aplicação de radiação, tanto nas células neoplásicas, quanto, em parte, de algumas células sadias, né? É por isso que, em muitos tratamentos com radiações, era meio que uma faca de dois gumes. Como assim? A gente poderia tratar o tumor, mas às vezes danificava ainda mais o tecido, causando outro tipo de doença ou nova formação de células neoplásicas, certo? Isso aí vem sendo estudado desde o princípio, como o que a gente chama de delineamento tumoral, certo? Então, o delineamento tumoral, minha gente, é o quê? É circundar toda a lesão sem causar grandes efeitos nos tecidos saudáveis, certo? E tem um detalhe bastante interessante que eu já vou adiantar aqui para vocês, é que, quer dizer, professor, que a destruição de célula normal e célula tumoral, isso. Só que isso aí acontecia muito mais no início do que na atualidade. Hoje, isso aí foi minimizado, muito. É tanto que a radioterapia é um dos principais métodos de tratamento para câncer, certo? E aí, como eu havia dizendo, havia muita morte de célula normal ou alteração delas, havendo a destruição do tumor e a formação de nova célula errada, né? Com isso, haveria uma destruição elevada de células, tanto tumorais quanto destruição de células normais e também nova formação neoplásica dessas células normais para células tumorais, né? Mas, enfim, foi melhorado, foi evoluído, a cada vez mais foi conseguido avançar com os estudos da radioterapia e hoje se tem máquinas muito bacanas nesse contexto. Então, aqui, eu acho que até já mostrei esse slide para vocês, mas, enfim, em 29 de janeiro de 1896, lembra dessa data aí, né? Bem pertinho depois que houve a descoberta dos raios-x. O raio-x foi descoberto em novembro de 1895, né? Pouco tempo depois, 2 meses depois, mais ou menos. Houve um relato de primeira paciente tratada com raio-x, veja bem aqui, foi tratado câncer de mama com raio-x nessa paciente, né? Então, o câncer da mama da paciente era uma massa volumosa, né? Volumosa.
Então, o que foi que se realizou nesse tempo? A aplicação de radiação X na mama da paciente durante várias sessões e durante muito tempo, né? Isso fez com que aplicasse radiação em tumor, aplicasse radiação em mama de paciente com partes saudáveis, né? Então, é, então ah, isso aí foi o princípio. Foi o princípio. Lembrando que aqui nós estamos utilizando, ó, nós estamos utilizando radiação X, ó, radiação X. E nós vimos que na última aula, além da radiação X utilizada no tratamento com radiação, há também a, há também o tratamento com radioisótopos, né? Radiação natural, radioisótopo, radiação natural e artificial. Então, no mesmo ano, ó, em 1896, o que houve também? Houve o primeiro relato de tratamento de câncer no estômago, tá? Então, minha gente, então a gente pulou do ano, ó, a gente pulou do ano de 1896 para o ano de 1951, certo? Como assim? Naquele tempo, para tratar tumor desse tipo aqui, de câncer de mama, né? Utilizava-se raio-x, ó. Então, imagina uma máquina de raio-x convencional. Então, a gente posiciona o paciente e aplica a radiação. Lembrando que a radiação sai do tubo, né? É colimada e é aplicada no paciente. Aqui, minha gente, é semelhante à técnica de... A gente chama de Röntgen terapia, tá? Röntgen terapia. Por que Röntgen terapia? Porque foi aqui, ó, após a descoberta do Röntgen, a descoberta dos raios-x. Aí, posteriormente, no ano de 1951, houve o quê? A aplicação de radiação em megavoltagem, ó, megavoltagem, através do uso do cobalto 60. Então, aqui, minha gente, já não era uma máquina de raio-x que aplicava radiação no paciente. Já não era uma radiação artificial. Não era uma radiação artificial. E sim, já era uma radiação chamada de rádio, provinda de um radioisótopo, né? De um radioisótopo, onde nós tínhamos uma megavoltagem e no raio-x nós temos, lembrando, ó, KV, ideal para se realizar imagens e não diagnóstico, e não tratamento, ok? Então, essas máquinas ficaram conhecidas como bomba de cobalto. Lembrem, bomba de cobalto, cobaltoterapia, tá? Então, existia ou existe uma caixinha aqui dentro, onde tinha a unidade, onde tinha o cobalto 60, e com o seu uso, né, ele abria-se uma janela aqui e a radiação saía de forma mais ou menos colimada para a região tumoral do paciente, certo? Isso aí já era uma evolução bastante interessante. Então, aqui nós temos, ó, outra máquina de cobalto, até um pouco mais antiga do que esta. Então, essa maquinazinha é um pouco mais antiga. Mas lembrando que
no cabeçote, ó, então essa região aqui que eu vou circular, ela é chamada de cabeçote e é o local onde fica armazenado a fonte de cobalto 60. Aí, o que era negativo nesse tipo de tratamento? Qual era a negatividade disso aí? A negatividade, minha gente, é que um radioisótopo, ele tem um tempo de meia-vida, né? Um tempo de meia-vida. E aí, com o passar do tempo, era necessário trocar a fonte de cobalto 60 por uma nova, para assim a radiação aplicada nos pacientes ter uma constância. Tá? Então, aqui, cabeçote, como foi falado, essa parte maior do aparelho é chamada de gantry. Isso aqui era um comandozinho, e muitos deles tem aqui já um painel que é manuseado, como também, como também, é utilizado o comando da sala de radioterapia para poder realizar o comando da máquina, certo? Então aqui é um comando local, parecido também com o da tomografia, e existe também o comando na sala de comando, que esse comando aí é muito mais adequado, certo? E aí, minha gente, posteriormente a, a invenção, né, da bomba de cobalto, foi conseguido colimar cada vez mais a radiação que saía do cabeçote para chegar ao paciente. Então, aqui a gente tem uma bandejazinha, que eu vou mostrar posteriormente a vocês. Se tem uma bandejazinha onde eram feitos, na verdade, moldes para cada tipo de tumor, ou seja, para cada tipo de paciente. Imagina que o paciente tem um tumor na cabeça, dessa forma aqui. Então, era feito um molde, né? Um moldezinho com abertura semelhante do que a gente está mostrando, né? Então, uma aberturazinha aqui, e aí haveria de aplicar a radiação somente na região tumoral do paciente. Quer dizer que aí, professor, nesse caso, o paciente não tinha recebimento de radiação nas células sadias. Negativo, também tinha, mas um pouco menos, né? E aqui a mesa do paciente. Ó. A mesa do paciente em radioterapia, lembrem disso. A mesa, ela é sempre reta. Ela é sempre retinha. Por que retinha? Porque o paciente ele tem que ficar deitado em todas as vezes que irá realizar a sessão de radioterapia de uma forma só. Então, não tem um acolchoadozinho como outras máquinas, não. Ela é bem retinha e esse paciente, lembrando que ele vai ter que ficar em um mesmo posicionamento todas as sessões de tratamento. Aqui é mais uma bomba de cobalto, antiga também, ó. Essa daqui não tinha nenhum colimador, ó, a caixinha de colimador. O colimador já era mais aberto, mas segue a mesma regra, ó. Isso aqui gira 360 graus e a aplicação de radiação em determinada angulação. Se a máquina, o cabeçote angula para esse lado aqui, há uma aplicação de radiação aqui. Se o cabeçote angula aqui para baixo, a aplicação de radiação aqui para cima. Então, por que existe essa angulação do gantry, né? Do cabeçote mais gantry aí? Porque existe vários tipos de tecidos ao redor do
do corpo do paciente. Por exemplo, o olho, né? Um tumor no olho. Então, quando a gente circunda 360 graus a nossa cabeça, vão ter várias partes sensíveis, mais ou menos do que outras partes dessas regiões. É por isso que aplica uma concentração de radiação aqui, mas nessa angulação aqui eu já estou pegando outro olho. Então a aplicação de radiação aí ou é desviada ou é aplicada com menos intensidade, certo? Minha gente, essa live está com 1 minuto aqui, eu vou encerrar e vou